Saudações, membros integrantes deste grupo de WhatsApp. A paz do Senhor, meus queridos irmãos da congregação Vale Lírio dos Vales. Membros integrantes de nosso grupo de estudos bíblicos. Aqui quem vos fala é o obreiro cooperador, irmão Miqueias, falando diretamente aqui da congregação local, nossa congregação Lírio dos Vales, uma igreja filiada à Assembleia de Deus no Quinoá. Assembleia de Deus no Campo Quinoá, localizado no Campo Quinoá. Amém, irmãos? Bem, hoje eu venho aqui, irmãos, para dar prosseguimento ao estudo dessa revista bíblica que eu vos mostro aqui a capa dela. Amém? Nós vamos estar realizando a leitura diária sempre que pudermos. Amém? Dia após dia. Todos os dias nós temos leitura diária. Certo? Leitura diária, leitura do dia, não é? E nós também vamos fazer o esforço de estar revisando sempre as lições, né? No final de cada lição tem aí uma revisão, né? Algumas questões relacionadas à revisão do conteúdo, certo? Como os irmãos estão vendo, na capa dessa revista está escrito professor, né? A revista do professor, ela já tem as respostas na seção revisão, certo? Porém, eu vou responder as questões com as minhas próprias palavras, ou seja, como a gente havia feito antes, né? Como a gente vinha fazendo antes, né? Identificando o texto no tópico, identificando o trecho da resposta que encontrado no tópico, amém? E os itens também, citando os itens, né? Tá bom? Para a resposta ficar mais, eu diria assim, mais consistente, a resposta ficar mais compactada, né? Não ficar aquela coisa tão compactada, né? A resposta não ficar tão compactada como está na revista do professor. Amém, irmãos? E se houver um trecho da Bíblia, citando lá, né, o livro, o capítulo e os versículos, nós também vamos estar lendo na Bíblia, que é importante, tá bom, irmãos? Para a gente poder, para os irmãos poderem fixar a mensagem e aprender a palavra, que não é fácil, não é só ler, entrar por um ouvido e sair por o outro, né, irmãos? Nós temos que interpretar a mensagem, o que está dizendo ali, o que está sendo dito ali, para que quando o irmão for ensinar, seja numa sinagoga, né? Seja numa escola bíblica, né? Ou num culto temático, um culto de ensino, o irmão tenha domínio daquela passagem que está sendo citada ali em torno das histórias bíblicas. Amém, irmãos? Então, o objetivo aqui é aprender mesmo, tá, irmão? Não é fazer de conta, não é fazer de conta não, tá bom? É realmente interiorizar a palavra do Senhor Jesus.
Então vamos lá. Como eu estava mostrando para os irmãos, eu tenho aqui em minhas mãos esta revista, né, denominada Lições Bíblicas. Professor Adultos, quarto trimestre de 2025. Lançada pela editora CPAD. Seu título principal é o seguinte: Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Amém? Está aqui a revista, tá bom? Nossa revista bíblica dominical, a revista adotada na escola bíblica para esse próximo semestre. Vamos ver o que diz nessa semana. O professor irá tratar da lição de número 2, certo? Lição de número 2. E nessa lição, essa lição será ministrada no próximo final de semana, certo? Bem, identificando aqui no sumário, a lição de número 2, veja o que diz aqui o sumário: Corpo, Alma e Espírito. Lições Bíblicas, professor 4 trimestre de 2025. Comentarista Silas Queiroz. Sumário: Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Foi ministrado domingo agora a lição de número 1. O homem, corpo, alma e espírito. Página 3, certo? E nessa semana, para essa semana, será estudada a lição de número 2. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Está localizada na página 11. Amém, irmãos? Então vamos lá. Página 11, lição 2. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Leitura diária. Segunda, Hebreus 11, versículo 3. A fé produz entendimento. Olha aí que bênção, né? Já identificamos a leitura do dia, né? A leitura de hoje. Para isso eu vou utilizar as Sagradas Escrituras, tá bom? A Bíblia Sagrada. Veja só. Hebreus 11, versículo 3. Vamos lá. Como os irmãos sabem, o livro de Hebreus se encontra no Novo Testamento da Bíblia. Amém? Então, eu vou abrir minha Bíblia no Novo Testamento, para ser mais exato, no livro de Hebreus, ali depois de Timóteo. Amém? Vou até marcar aqui, Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, passagem identificada também no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Uma mensagem aí para reflexão
para os irmãos sobre a nossa lição, certo? Para o dia de hoje, não é? Vai falar da natureza, vai falar da natureza da fé, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, né? Trecho também identificado em Gênesis 1:1, certo? Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então vai falar da natureza da fé, né? A fé é você acreditar naquilo que não se vê com os olhos do corpo humano, e sim através do, basicamente, do espírito, que é o intelecto, não é, irmãos? E Gênesis fala da criação do homem e também fala da formação da mulher. Então, o intelecto, aliás, o espírito, ele compõe, ele é um elemento que compõe a tríade, corpo, alma e espírito, certo? A tríade do homem, né? Do homem como ser humano, né? Tanto homem quanto mulher. E a fé, certamente, ela está embutida, né? nessa composição, amém? Porque ela está relacionada a um dos elementos que compõem a tríade, né? Característica do ser humano, a própria criação divina, como Moisés, né, pregou em Gênesis. Amém, irmãos? Então, por agora, não é? Nós lemos a leitura diária, fizemos a leitura diária, não foi? E também procuramos criar um pensamento crítico voltado para essa passagem bíblica. E como você viu, né, tem referências, né, em outros livros também, como o livro de Gênesis, encontrado no Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia. Você que é membro, se você puder passar aqui no grupo, dar o seu ok, tá bom? Deixar o seu joinha, né? Não tem como você ativar o sininho porque nós ainda não temos um site no YouTube, um site de vídeos, né? Ontem eu dizimei, fiz o dízimo, dei o dízimo, mas eu identifiquei que lá na cartela de dízimo, no recibo, né, da entrega do dízimo, eu identifiquei que a nossa igreja ela tem um e-mail, certo? Então eu vou ver se eu escrevo, né, se os irmãos puderem também escrever para esse e-mail da nossa congregação, né, não só da congregação local, né, mas de toda a Assembleia Assembleia de Deus do Pinoar, né, para que a direção, né, se encontra lá no templo sede, ou passe essa mensagem adiante, né, para a direção local, né, para que nós possamos criar
um site de vídeos no site do YouTube, que é um site da Google, não é? Para que nós possamos transmitir, criar o nosso canal, né, de estudos bíblicos, e estar também transmitindo, não só eu, mas os professores da escola bíblica e os demais irmãos, não é, que puderem estar cooperando aí conosco nessa formação bíblica. Amém, irmãos? Então, deixe seu comentário, deixe seu glória a Deus aí, grave o seu vídeo, deixe o seu depoimento e venha participar conosco dessa jornada maravilhosa que é os estudos das histórias bíblicas. Contos maravilhosos que vão fortalecer o nosso ser. Amém? A paz do Senhor, até mais. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Fica de olho que dentro de instantes nós estaremos respondendo as questões da lição de número 2. Amém? Tchau!